Olá, estamos aqui agora para apresentar o plano de disciplina. O plano de disciplina é como se fosse um contrato entre o professor, o aluno, a turma e a faculdade, a universidade. É o documento que rege a disciplina, ou seja, esse plano de disciplina ele segue uma norma fundamental que é a ementa. A ementa é aquela com a qual o curso foi aprovado junto ao MEC. Cada disciplina, quando da aprovação junto ao MEC, ela precisa ser encaminhada com uma ementa que apresente aquilo que será trabalhado nessa disciplina. Depois vem os objetivos da disciplina, o conteúdo que será trabalhado, uma lista de conteúdos, e depois a parte metodológica, né? Como ser trabalhado, de que forma, e uma bibliografia básica e uma bibliografia complementar, né? Então, a nossa disciplina de currículos e programas, ela tem como ementa o papel do currículo na estrutura escolar, o currículo como instrumento pedagógico de reconstrução do saber escolar, a relação e interferência do currículo na estrutura social, ideológica, poder e cultural de uma sociedade, inter, multi e transdisciplinaridade. Nós vamos trabalhar também pluridisciplinaridade do conhecimento nas propostas curriculares de educação básica, entre elas. A nossa ementa ainda apresenta PCNs e diretrizes curriculares nacionais. Nós hoje, na prática, temos que atualizar isso para a BNCC, né? Tendências curriculares contemporâneas, o currículo e as manifestações e abordagens das questões de gênero, classe, étnico-raciais e multiculturais. Então, essa é a ementa da nossa disciplina. Vocês têm acesso ao plano de ensino, tanto lá na introdução da disciplina, quanto na aula de hoje eu estou fazendo um link para esse plano de disciplina. Os objetivos educacionais, eu já comentei sobre eles no vídeo anterior, eu só esqueci do nosso terceiro objetivo, né? Me empolguei falando ali do segundo objetivo, encerrei o vídeo, mas como eu teria esse vídeo aqui para falar do plano de disciplina, eu vou enfatizar então, além de conhecer as teorias de currículo, seu papel na estrutura escolar, contribuir para compreender as relações entre o currículo, a cultura e a escola, também estabelecer relações entre o currículo, o pedagógico, as manifestações e abordagens das diversidades e dificuldades de aprendizagem. Então, nós vamos, nesse semestre, fazer essa relação entre o currículo e o pedagógico, entre o currículo e as manifestações culturais, as manifestações das diversidades, as manifestações das dificuldades de aprendizagem, né? Quando eu dizia lá no vídeo anterior que o professor é aquele mediador entre o que deve ser trabalhado e a realidade do aluno, nós temos eu acho muito interessante, a minha experiência de professor me trouxe uma contribuição fundamental com a questão da inclusão. Com o aluno incluso e principalmente com o professor de apoio, eu percebi que o aluno incluso ele já tem uma dificuldade de aprendizagem inerente à sua condição de especialidade, né? Ou uma deficiência mental, um autismo, uma deficiência física, etc., né? E o professor de apoio, ele está indo ali para auxiliar essa criança, esse jovem, esse adolescente, na sua dificuldade. Só que 50% da sala também tem alguma dificuldade de aprendizagem. Natural, normal. Que não consegue acompanhar no mesmo ritmo dos outros 40, 30, 50% da sala que tem uma facilidade maior de aprendizagem. E este aluno, ele logo percebe que tem alguém que também tem dificuldade de aprendizagem e tem alguém que o auxilia. Aí isso fez surgir na escola
essa visão de que a dificuldade de aprendizagem não não deve ser castigada com a reprovação, ela deve ser trabalhada. E aí, gente, muitas vezes a dificuldade de aprendizagem tem a ver com uma dificuldade de ensinagem. O aluno não gosta daquilo, ele não quer aprender aquilo. O aluno tem dificuldade de raciocínio, então ele tem dificuldade ali na matemática, no próprio português, porque a linguagem também é uma lógica, né? Ele tem dificuldade do raciocínio lógico. Enfim, diversos motivos para ele ter dificuldades. Podem ser emocionais, podem ser de conhecimento, podem ser de cultura da família, enfim, tem diversos motivos, né? Então, cabe a nós, o currículo ele deve ser flexível, o professor deve fazer essa relação, esse trabalho, para trazer a maior parte dos alunos, se não 100%, para o avanço no conhecimento, né? E aí entra a questão da avaliação, você deve avaliar o aluno, o comparativo de avaliação deve ser ele mesmo, o que ele sabia e o que ele passou a saber, não aquele que sabe 100%. Esse não é o critério parâmetro de avaliação. Tudo isso nós vamos ver, né? Depois nós temos então os conteúdos. Então o que nós vamos trabalhar nesse semestre? Teorias de currículo, currículo e escola, a relação entre currículo e escola, a relação entre currículo e cultura, a questão do currículo, se ele favorece a multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade ou a transdisciplinaridade. Multidisciplinaridade é o que nós temos de sexto ao nono e no segundo grau. Diversas disciplinas, cada uma fechada no seu quadrado, né? Pluri já é quando você consegue fazer uma conversinha entre algumas disciplinas. Interdisciplinaridade é quando você desenvolve projetos que envolvem diversas disciplinas. E transdisciplinaridade é quando você derruba as barreiras entre as disciplinas, quando há um trabalho conjunto. Uma escola, nós temos pouquíssimas escolas transdisciplinares no mundo. No mundo. A famosa Escola da Ponte é a maior referência que nós temos em relação a ela, né? Inclusive, quando a gente for trabalhar esse assunto, eu vou trazer uns vídeos do José Pacheco, que durante muito tempo trabalhou na Escola da Ponte, português, e agora está no Brasil há mais de 10 anos, dando algumas consultorias em algumas escolas que estão tentando trilhar esse caminho, né? Nós vamos trabalhar a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Vai ser o nosso ponto forte no segundo bimestre. Vamos destrinchar a BNCC, né? Tendências curriculares contemporâneas, escolas transdisciplinares, né? Currículo e questão de gênero, classe, étnico-raciais e multiculturais. Então, como trabalhar essas questões na escola? Isso hoje tem toda uma legislação que exige o trabalho dessas questões. Apesar de termos aí alguns movimentos contra trabalhar questões de sexualidade, de gênero, questões étnico-raciais na escola, né? Tem movimentos, a escola sem partido, etc. Essas questões não têm partido, elas existem em todas as escolas. Elas têm que ser enfrentadas e têm que ser trabalhadas, né? Currículo adaptado e currículo flexibilizado. Isso tem a ver com as dificuldades de aprendizagem e com a inclusão, né? Currículo e dificuldades de aprendizagem, currículo e ensino especial e inclusão. Escola inclusiva. O que é uma escola inclusiva? O que é um currículo inclusivo? Ok? Como nós vamos trabalhar isto? Então, nós iremos utilizar aulas expositivas presenciais quando for possível e por vídeo por hora, né?
atividades de estudo, interpretação e análise dirigida de textos, exercícios presenciais, quando for possível, e por hora no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem, resenhas bibliográficas, pesquisas bibliográficas e virtuais, mediações e debates e resolução de dúvidas presenciais, quando nós tivermos aula presencial, e por meios virtuais, como nós vamos fazer a partir de já, né? E a utilização de todo o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, né? Enquanto não pudermos ter as aulas da faculdade, nós vamos utilizar o AVA. E mesmo depois, no retorno, continuaremos utilizando a água para complementações, né? E a gente não sabe como vai ser esse retorno, se será integral, se será meia turma, etc. Então, o AVA vai continuar sendo fundamental e importante, e o AVA já faz parte da proposta agora da faculdade, da Unifaciar, desde o início deste ano. Ele sempre vai ser complementado, né? Vocês terão aula das 19 às 21h50 e uma carga horária será complementada sempre pelo AVA, além da aula semipresencial, né? Cada disciplina terá uma parte complementar. Recursos: vídeos, textos e apresentações produzidas pelo professor, artigos e textos de apoio diversos, atividades avaliativas formativas, bibliografia básica e complementar, quadro de giz, quando estivermos aí de volta na faculdade, multimídia, internet e o AVA, né? Como será a avaliação da nossa disciplina? Então, todas as atividades que nós realizarmos no AVA ou presencialmente, somadas, valerão 40% da nota, terão peso 4. E a prova bimestral, peso 6. As nossas provas, enquanto tivermos no ambiente virtual de aprendizagem, serão à distância, né? E as minhas provas, para quem já fez prova comigo pelo AVA, e mesmo presencial, sabe que elas são provas interativas, né? Não são provas de marcar X, né? São provas que fazem o aluno pesquisar, ir atrás de algumas situações. Eu criei algumas situações e que até hoje todo mundo ficou assim meio preocupado com a prova, mas depois que fez gostou, né? Graças a Deus. Fiquem tranquilas que é mais ou menos como é que eu vou dizer? É sempre um desafio, porque nesse mundo informatizado, a avaliação ela também começa a mudar de figura, né? Se antes, assim como na escola, se antes era proibido usar o celular, eu já prefiro fazer uma prova que o aluno possa usar o celular, possa pesquisar, né? Porque aí você desafia o aluno a ir atrás do conhecimento de uma forma diferente, né? E mesmo que ele use o celular para conversar com a colega, não é cola. Ele está discutindo. Será que está certo assim? Será que está certo assado? Será que, né? É essa a lógica do mundo virtualizado, né? Não é uma lógica onde cada um faz o seu escondidinho ali, né? Não. É um mundo do compartilhamento, né? Então, as nossas provas, se forem no ambiente virtual, serão provas compartilhadas. Compartilhar o conhecimento, ok? Se você não atingir a média 70 no semestre, somando a nota dos 2 bimestres, dividido por 2, você vai fazer uma prova final. Nessa prova final você tem que atingir média 50. Você tirou média 60, faltou 10 pontos para 70, você vai ter que tirar 40 na final, porque daí 60 com 40 dividido por 2 dá 50. Se você tirou 40, tem que tirar 60 na final. Então, eu espero que vocês não me deixem para a final, porque não é o professor que deixa o aluno para a final. Quem fica para a final é o aluno, ou melhor, quem deixa o professor para a final é o aluno, ok? Não é o professor que deixa o aluno para a final, é o contrário, tá? É o aluno que deixa o professor para a final, ok? Não quero que vocês me deixem para a final, tá? Ninguém, ok? Combinado? Trato feito? Uma outra questão importante, que essa não é assim do plano de ensino, mas também faz parte do plano de ensino, que é o AVA. Como nós organizamos
o AVA. Na pedagogia, nós fizemos uma padronização do AVA, já a partir do segundo bimestre do ano passado, e estamos continuando com isso. Então, o AVA, ele sempre vai ter um vídeo, às vezes um vídeo mais curtinho, explicando a aula, depois a aula é pelo Google Meet, né? Ou, como eu estou fazendo hoje, um vídeo maior, ou no meu caso aqui são 3 vídeos, que somando todos eles vão dar em torno de 40, 50 minutos, né? 50, não, depende. Alguns, somando os 3, vai dar mais ou menos 50 minutos de conversa, tá? Depois, slide, texto, né? Um artigo, que vai ser o material que vocês vão utilizar para estudar, que complementa o vídeo, ou o vídeo complementa o slide, o texto, né? Uma atividade reflexiva, um questionário ou uma outra atividade. Na aula de hoje, vocês podem ver lá que eu apresento para vocês um pequeno vídeo. É um videozinho muito interessante. Eu quero que vocês assistam esse vídeo. Podem discutir com colegas virtualmente, né? Elaborem para mim uma impressão, uma relação entre esse vídeo e a nossa disciplina. Muito interessante, um videozinho bem legal, tá? Um desenho animado. Vocês vão assistir, vão discutir com colegas, ou se você não tem com quem discutir, você põe no papel lá. Aí tem lá a tarefa, que é aquela que você pega e manda para mim um arquivo em Word, em PDF, né? Da quantidade de linhas que você acha que sejam necessárias para você fazer um comentário sobre a relação entre esse vídeo e a nossa disciplina. Essa é a tarefa da aula de hoje. Então, toda aula nós vamos ter alguma tarefa, algum questionário, alguma atividade avaliativa que sempre vai fazer parte daqueles 40 pontos, né? E também o feedback. Toda aula tem um feedback. No caso da turma de vocês, vocês não têm um grupo de WhatsApp, que é muito importante. É mais fácil a relação com vocês se tiver um grupo de WhatsApp. Daí no horário de aula, se a gente não tiver no Google Meet, que a gente possa conversar por WhatsApp, a gente vai estar à disposição de vocês. E até fora do horário de aula, eu também atendo os alunos quando eles têm alguma dificuldade, né, me mandam alguma mensagem, ou no grupo, e também atendo... Tem o chat do AVA, alguns me procuram pelo Facebook, etc. Eu sempre dou retorno, sempre atendo os alunos que têm dificuldades, né? Se for fora do horário de aula, claro que eu vou responder quando eu tiver um tempo para poder fazer isso, que eu tenho outras atividades, ok, né? Mas então, no geral, é isso. Se tiver aí os representantes da turma puderem montar aí um grupo de WhatsApp, que são 3 turmas, né? 4º, 5º e 6º período, um grupo específico para a nossa disciplina é importante, porque daí fica bem mais fácil a nossa comunicação, né? Porque tirar as dúvidas é fundamental, esse contato é importante, é necessário, né? A gente está aí para isso, para auxiliá-los a tirar essas dúvidas que se fazem necessárias. Então, por hoje, são esses 3 vídeos. Espero que tenha assistido até aqui, né? Quem chegou até aqui, parabéns, né? E na próxima aula, na próxima semana, então a gente vai encaminhando já o conteúdo específico da disciplina, começando com teorias de currículo.